Olá, vamos iniciar mais uma videoaula. Nesta daqui nós vamos falar sobre conversão das demonstrações contábeis. Ok. Então primeiro vamos dar uma olhadinha no que diz a NBCTG 02 a respeito dos objetivos e mensurações. Então aqui no objetivo, uma entidade pode manter atividades em moeda estrangeira de duas formas. Ela pode ter transações em moedas estrangeiras ou pode ter operações no exterior. Adicionalmente, a entidade pode apresentar suas demonstrações contábeis em uma moeda estrangeira. O objetivo dessa norma é orientar acerca de como incluir transações em moeda estrangeira e operações no exterior nas demonstrações contábeis da entidade, e como converter demonstrações contábeis para a moeda de apresentação. Os principais pontos envolvem quais taxas de câmbio devem ser usadas e como reportar os efeitos das mudanças das taxas de câmbio nas demonstrações contábeis. Então, primeiramente, ele distingue duas situações. Uma é a operação no exterior, e outra é transação em moeda estrangeira. Se eu fizer uma importação ou uma exportação, eu estou fazendo uma transação em moeda estrangeira. Se eu estiver indo lá no exterior e vendendo um produto e prestando um serviço, por exemplo, eu estou fazendo uma operação no exterior. Ok? Muito bem. Para que a gente possa entender os cálculos que nós vamos fazer e as contabilizações, é importante entender também o significado de alguns termos, né, que estão na norma. Então, esse item 8 vai justamente dar o significado para cada termo utilizado. Então, taxa de fechamento é a taxa de câmbio à vista vigente ao término do período do reporte, ao término do período em que eu faço o balancete ou o balanço, né? A variação cambial é a diferença resultante da conversão de um número específico de unidades em uma moeda para outra moeda, as diferentes taxas de câmbio. Então, por exemplo, quando eu tenho uma operação em dólar, mas tenho que colocar no balanço em reais, eu tenho que usar a taxa de câmbio daquele momento. Qual é a taxa de câmbio? É o quanto o dólar está valendo naquele momento, naquela data, naquele período. Ok? Então, a taxa de câmbio... isso é a taxa de câmbio. E a variação é a diferença, né, o quanto variou de uma data para outra essa taxa de câmbio. Ok? O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Então, é mais fácil justificar ou dar exemplo de valor justo quando você pega aí, por exemplo, uma venda, né, de um imobilizado. Eu quero vender imobilizado e tem um comprador que está disposto a pagar um valor X e eu estou disposto a receber esse valor. Ele está disposto a pagar e eu estou disposto a receber um valor X por um imobilizado, por um ativo. Então, esse é o valor justo, que pode ou não ser o mesmo que o valor de mercado. Okay? Moeda estrangeira é qualquer moeda diferente da moeda funcional da entidade. Moeda funcional é a moeda do país em que a empresa está. Okay? No nosso caso, a nossa moeda funcional é o real. Entidade no interior é uma entidade que pode ser controlada, coligada, empreendimento controlado em conjunto ou filial, sucursal ou agência de uma entidade que reporta informação, por meio da qual são desenvolvidas atividades que estão baseados ou são conduzidos em um país ou em moeda diferente daquela entidade que reporta a informação. Moeda funcional já falamos,
Grupo econômico é a entidade controladora e todas as suas controladas. Itens monetários são unidades de moeda mantidos em caixa ou ativos e passivos a serem recebidos ou pagos em número fixo ou determinado de unidades de moeda. Então, itens monetários são aqueles itens do balanço convertidos em moeda, né? Que tem o seu valor em moeda nacional. Investimento líquido em entidade no exterior. É um montante que representa o interesse, participação na maior parte das vezes, da entidade que reporta a informação nos ativos líquidos dessa entidade. Moeda de apresentação é a moeda na qual as demonstrações contábeis são apresentadas, que no caso é a moeda do país, moeda funcional, no caso, mesma coisa. Taxa de câmbio à vista é a taxa de câmbio normalmente utilizada para liquidação imediata das operações de câmbio. Muito bem. E o reconhecimento inicial? É uma transação em moeda estrangeira. Uma transação em moeda estrangeira é uma transação que é fixada ou requer sua liquidação em moeda estrangeira, incluindo transações que são originadas quando a entidade compra ou vende bens ou serviços cujo preço é fixado em moeda estrangeira, obtém ou concede empréstimo quando os valores a pagar ou a receber são fixados em moeda estrangeira ou, de alguma outra forma, adquire ou desfaz de ativos ou assume ou liquida passivos fixados em moeda estrangeira. Então, transação em moeda estrangeira é quando você faz compra, venda, contrata um empréstimo, né, ou cede empréstimo para alguém, isso tudo em moeda estrangeira. Uma transação em moeda estrangeira deve ser reconhecida contabilmente no momento inicial pela moeda funcional, mediante a aplicação da taxa de câmbio à vista entre a moeda funcional e a moeda estrangeira, na data da transação, sobre o montante de moeda estrangeira. Então, quando eu faço uma transação em moeda estrangeira, eu estou fazendo em dólares, por exemplo, eu tenho que converter esses dólares em reais. Eu uso para isso a taxa de câmbio naquela data. A data da transação é a data a partir da qual a transação se qualifica para fins de reconhecimento, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Por motivos práticos, a taxa de câmbio que se aproxima da taxa vigente na data da transação é usualmente adotada, como, por exemplo, a taxa de câmbio média semanal ou mensal, que pode ser aplicada a todas as transações em cada moeda estrangeira, ocorridas durante o período. Contudo, se as taxas de câmbio flutuarem significativamente, a adoção da taxa de câmbio média para o período não é apropriada. Então, aqui está dizendo o seguinte, que eu devo utilizar a taxa de câmbio da data da transação, ok? Considerando a data da transação a data em que se contabiliza a transação. Então, eu devo usar a taxa de câmbio desse dia ou posso usar a taxa mais próxima, que pode ser a taxa de um dia mais próximo ou de uma média, da média do período de aquisição. Agora, se a taxa de câmbio estiver variando demasiadamente, tiver muita variação ou variando várias vezes no período, a taxa média não é a taxa recomendada. Aí o ideal é que eu use a taxa do dia da transação, da negociação, ok? Muito bem. Então, agora tem a apresentação ao término dos períodos repórteres, né? Então, o que nós falamos até agora foi sobre o registro de uma operação em moeda estrangeira, registro esse feito em reais, então tem que fazer a conversão pela taxa do dia. O que está dizendo aqui é a apresentação no término do repórter subsequente, término do período de repórter subsequente, ou seja, nos períodos subsequentes, quando eu fizer os balanços, balancetes, eu tenho que atualizar, né, esse valor de moeda estrangeira pelo câmbio da data.
Então, ao término de cada período de reporte, os itens monetários em moeda estrangeira devem ser convertidos, usando a taxa de câmbio de fechamento, da data de fechamento do relatório, do reporte. Os itens não monetários, que são mensurados pelo custo histórico em moeda estrangeira, devem ser convertidos usando-se a taxa de câmbio vigente na data da transação. E os itens não monetários, que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira, devem ser convertidos usando-se a taxa de câmbio vigente na data em que o valor justo for mensurado. Então, quando eu estiver fechando um balancete, um balanço, em determinado período, eu tenho que atualizar os saldos relativos a transações com moeda estrangeira. Ok, porém, nessas transações eu tenho itens monetários e itens não monetários. Para os itens não monetários, eu faço a conversão para a moeda nacional apenas na data inicial da transação, só. E depois, período a período, eu não faço mais nada. Isso para o item não monetário. Para o item monetário, eu tenho que fazer a atualização dessa transação em moeda estrangeira pela data de fechamento do período. Que período? O período que eu estou fechando. Ok, se esse ativo for avaliado pelo seu valor justo, aí a taxa a ser usada é a taxa da data em que for atualizado ao valor justo. Ok? Nós vamos fazer agora um exemplo que vai ficar bem claro essa questão da utilização de taxas e tudo mais. Ok? Então vamos lá. O exemplo aqui é a compra de mercadorias no exterior, é uma importação. Agora, lembrar que eu não estou aqui fazendo contabilização do processo de importação. O que eu estou fazendo aqui é focando na atualização dos saldos de uma transação em moeda estrangeira para a moeda nacional, quer dizer, apresentando o balanço, o balancete de moeda nacional. Então, dados aqui para a contabilização é data de recebimento da mercadoria, 15/2, valor da mercadoria, $40.000, ok? Prazo de pagamento, 30 a 60 dias, então serão 2 parcelas, e a cotação do câmbio, eu já coloquei aqui dos câmbios que nós vamos utilizar. Então, 15/2 é a data inicial da transação, 3,30 aqui é reais, né? Quanto vale o dólar nessas datas? R$3,30. Dia 28/2, quando encerra o primeiro período, quer dizer, o mês de fevereiro, a cotação do dólar é 3,34. Depois, o primeiro pagamento em 15/3, a taxa de câmbio está em 3,40. Fecha o período de março, em 31 de março, com a taxa de câmbio a 3,38. E depois faz-se o pagamento, o último, dia 15/4, quando a taxa estava 3,42. Então vejamos como nós vamos fazer esses cálculos e essas contabilizações. Então, a primeira contabilização a ser feita é o recebimento da mercadoria, dia 15/2. Eu vou debitar aí estoque de mercadorias e creditar fornecedores, mercado externo. Ok, por qual valor? Então, eu vou pegar o valor em dólar, a negociação feita em dólar, $40.000, e multiplicar pela taxa de câmbio do dólar na data do recebimento da mercadoria, que neste caso era R$3,30. Multiplico então os 40.000 por R$3,30, vou achar R$132.000. Então vou contabilizar a débito de estoque, a crédito de fornecedores, mercado externo, R$132.000. Ok? Legal. Agora, no dia 28/2, no mesmo mês, portanto, porém, ao final do fechamento desse mês, eu faço a atualização do câmbio
no fechamento do mês. Então, em todo encerramento de período, devemos fazer a atualização dos saldos em moeda estrangeira, em função da variação cambial. Neste caso aqui, nós devemos 40 mil dólares, que é o valor da nossa compra. Se eu multiplicar por 3,34, que é a taxa de câmbio do dia 28/2, eu vou ter aí um saldo de R$ 133.600 a pagar para o fornecedor, ok? Já atualizado pela taxa de câmbio do dia 28/2. Porém, eu tinha já contabilizado como fornecedores o valor de 132 mil. Então, eu vou subtrair este valor para que eu ache, então, quanto é a variação cambial. Neste caso aqui, a variação cambial deu R$ 1.600. Ou seja, eu tinha 132 mil na data inicial da transação, 132 mil reais, e ao fechamento do período de fevereiro, né, que foi o mês que eu adquiri, no fechamento desse mês eu atualizo essa dívida e chego ao valor de 133.600, dando assim uma variação de R$ 1.600, ok? Assim, se você quiser fazer uma conferência, como é que a gente faz a conferência, né? Nós temos aqui um dólar que era 3,30 no início da transação, quer dizer, na data da transação, ele era R$ 3,30. Agora, no fechamento do mês, ele é R$ 3,34. Quanto que ele aumentou? 4 centavos. Se eu pegar os 4 centavos que variou, essa é a variação cambial, que variou esse câmbio, 4 centavos, multiplico por 40 mil dólares. Quanto vai dar? Vai dar os R$ 1.600. Então, os R$ 1.600 é o quanto variou a taxa de câmbio, tá certo? Beleza. Agora eu preciso contabilizar essa variação cambial. Como é que eu vou contabilizar? Atualizando a minha dívida. Então, eu vou debitar aqui uma despesa de variação cambial, uma despesa financeira, variação cambial, lá na DRE, e vou creditar fornecedores mercado externo, R$ 1.600. Então, a partir daqui, eu tenho uma despesa de variação cambial de R$ 1.600 e o saldo do meu fornecedor de mercado externo está atualizado para R$ 133.600. Tá certo? Muito bem. Então, atualizado o saldo de fornecedores, agora eu vou para o terceiro lançamento, que é o pagamento da primeira parcela. Beleza. O pagamento vai ser feito dia 15/3. Veja que a última data em que eu atualizei a dívida foi 28/2. O que eu preciso fazer então? Primeiro eu preciso atualizar a dívida. Eu preciso atualizar a dívida de 40 mil. Por quê? Porque a taxa de câmbio variou novamente. Em 28/2 era 3,34. Agora, em 15/3, a taxa de câmbio é 3,40. Aumentou 6 centavos, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar os 40 mil que eu ainda devo, multiplico por 3,40, R$ 3,40, e acho o valor atualizado em reais, 136 mil. Bacana. Agora, o valor atualizado de fornecedores é 136 mil. Mas o anterior, dia 28/2, era 133.600. Um menos o outro vai dar 2.400. O que é 2.400, então? É a variação cambial do período, de 3,34 para 3,40. Qual é a diferença? 6 centavos. Se eu pegar os 6 centavos e multiplicar pela dívida em dólar, que é 40 mil dólares, vai me dar, em reais, R$ 2.400. Então, a variação cambial
de 28/2 a 15/3 é R$ 2.400 a mais, porque aumentou o valor do dólar. Beleza, então eu vou debitar variação cambial na DRE como uma despesa financeira e vou creditar fornecedores mercado externo. Nesse momento, a conta de fornecedores está atualizada para 136 mil. Agora que ela está atualizada, eu posso fazer o pagamento dessa minha dívida, da primeira parcela dessa dívida. Se ela está dividida em duas parcelas, a primeira eu vou pagar 20 mil dólares. Vou pagar em que data? 15/3. Qual é a taxa de câmbio em 15/3? 3,40. Então, eu vou pegar os 20 mil dólares, multiplicar por 3,40, que vai dar 68 mil. Então, esse é o valor do pagamento em 15/3. Bacana. O que eu faço? Eu debito fornecedores mercado externo e credito caixa ou banco. 68 mil. Então, olha só, eu tinha 136 mil de saldo atualizado até 15/3 de 2017. Nessa mesma data, 15/3, eu vou baixar 68 mil. Então, se eu tinha 136 e vou baixar 68 mil, vai ficar os mesmos 68 mil. Até porque eu tinha uma dívida de 40 mil dólares, paguei 20 mil dólares, quanto é que fica? Fica 20 mil dólares de dívida, certo? Beleza, continuando. Agora, nós pagamos em 15 de março. 31 de março, fecha um novo período, mais um balancete. O que eu tenho que fazer? Mais uma atualização da dívida. Todo encerramento de período, eu tenho que fazer atualização. Eu tenho que atualizar os saldos das transações de moeda estrangeira. Como é que eu faço isso? Pegando o saldo em dólar e multiplicando pela taxa de câmbio desse dólar na data do fechamento. Então, qual é a taxa de câmbio em 31 de março? É 3,38. Então, veja que aqui está acontecendo uma situação interessante. A taxa anterior, que foi a taxa da data do pagamento, eu tinha um valor maior do que é agora. Então, veja que eu tinha lá 68 mil de saldo, ok? Que era 20 mil dólares a R$ 3,40. Agora, eu vou fechar o mês e o dólar caiu para 3,38. Então, eu vou pegar, multiplicar os 3,38 pelo saldo em dólar, 20 mil, que vai me dar 67.600. R$ 67.600 é a dívida atualizada. Se a atualização anterior estava em 68 mil, então agora ela diminuiu. Quanto que ela diminuiu? R$ 400. O que são os R$ 400 de variação cambial negativa? É a diminuição de 3,40 para 3,38, que dá 2 centavos, multiplicado pelos 20 mil dólares que eu estou devendo agora. Vai dar os R$ 400. Então, essa é a variação cambial. Então, neste fechamento, a taxa de câmbio está menor que a taxa de câmbio anterior, que era do dia 15/3. Por esse motivo, teremos um ganho cambial, contabilizando o mesmo a crédito. É um ganho cambial porque a dívida diminuiu. A dívida era 68 mil, agora é 67.600. Muito bem, então agora é só contabilizar essa variação cambial. Agora eu vou fazer o lançamento contrário. Eu vou diminuir o saldo de fornecedores e vou creditar aqui um ganho financeiro, um ganho com variação cambial, R$ 400. Assim, o meu saldo de fornecedores fica atualizado em 67.600. Agora, vem aqui o pagamento da segunda parcela. Então, minha dívida
está atualizada até 30/4 por 67.600. Bom, primeiro vamos então atualizar essa dívida novamente, agora até a data do pagamento, 15/4. Qual é a taxa de câmbio de 15/4? 3,42. Subiu novamente e está diferente daquela que nós usamos para fechamento de março, que era 3,38. Então, o que eu vou fazer agora? Vou atualizar a dívida. A minha dívida é $20.000. Eu vou multiplicar por 3,42. Quanto é que vai dar? 68.400. Beleza. Pego esse 68.400, que é a dívida atual, e diminuo da dívida atualizada até 31 de março, que era 67.600. Quanto vai dar a variação cambial? 800. Como é que eu confiro essa variação cambial? Beleza, eu pego qual era a taxa anterior, 3,38, e qual é a taxa atual, 3,42. Aumentou 4 centavos. Os 4 centavos que aumentaram, eu multiplico pela dívida em dólar, $20.000. Quanto vai dar? R$800. 4 centavos multiplicado por $20.000. R$800. Então, o que eu tenho que fazer agora é contabilizar essa variação cambial para que o meu fornecedor de mercado externo fique atualizado até a data do pagamento. Então, eu vou debitar variação cambial, é uma despesa, porque aumentou a taxa de câmbio, então aumentou a minha dívida, é uma despesa. E credito fornecedores, mercado externo, tudo por R$800. Muito bem, está atualizada, a dívida está atualizada. Agora é fazer o pagamento. Vou pegar os 20.000 e multiplicar por 3,42, que é a taxa de câmbio na data do pagamento. E faço o pagamento. Fornecedores, mercado externo a débito, a crédito de caixa e bancos. Quanto? 68.400. E assim eu vou zerar o meu saldo de fornecedores, mercado externo. Zero após o pagamento, porque ele tinha um saldo atualizado até 15/4 de 68.400. Em 15/4 eu paguei os 68.400. Ok? Então, como está escrito na norma, o que eu fiz nesse exercício todo aqui? Primeiro, eu contabilizei a transação na data da transação pela taxa de câmbio da data. Depois, eu fui atualizando a cada fechamento de período pela taxa de câmbio do período e atualizando também para o pagamento na data do pagamento. Ok. Vejam que a conta fornecedores, ela foi se atualizando. Por quê? Porque fornecedores é um item monetário, mas a conta de mercadorias, estoque de mercadorias, é um item não monetário. Então, eu só converti na data inicial da transação. Eu não atualizei mais. Podem voltar a gravação aí que vocês vão ver que não tem nenhuma atualização da conta estoque de mercadorias. Porque, conforme diz a norma, os itens não monetários não serão mais atualizados. Eles apenas são convertidos na data inicial da transação. Tá certo? Então, isso é converter as demonstrações. Na verdade, nós não estamos aqui convertendo as demonstrações. Eu estou usando um exemplo prático de uma transação para nós entendermos como é feita a conversão. A conversão, você vai pegar os saldos que estão ali no balanço e convertê-los, né? Convertê-los para moeda funcional. Tá certo? Que aí eu uso questão de cálculos e taxas, é a mesma coisa. Bacana, então assim damos por encerrada essa videoaula. É importantíssimo que você leia a NBCTG 02, que está na revisão 2, mas lê na íntegra, tá? É importante.
para que você possa entender melhor ainda o que está sendo feito. E se você achou que foi interessante essa videoaula, que contribuiu para o teu conhecimento e tal, compartilha isso, compartilha esse conhecimento com as demais pessoas. Conhecimento só é importante se a gente consegue compartilhar com alguém, certo? E se você gostou mesmo, então curte essa videoaula, recomenda para as pessoas, faz comentários, tá certo? E eu fico à tua disposição, se você tiver dúvida, manda e-mail para mim, comenta lá no post, nessa videoaula, comenta lá no Facebook, tá certo? E me aguarde aí para o próximo tema, na próxima semana. Ainda estou definindo, de acordo com os pedidos que estão sendo feitos ali pelo Face, eu vou definir ainda qual será o próximo tema. Mas na próxima terça estaremos aqui novamente. Vejo você lá, tá bom? Um abraço!